Felipe Coutinho de malas prontas no Catar e vindo em direção ao Brasil. Um acerto com o Vasco da Gama se torna cada vez mais real. Além disso, também informações sobre o zagueiro e capitão chileno Gary Medel. Será que os dias dele na colina histórica estão de fato contados? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, pois hoje o futuro de Medel está nas mãos do novo técnico Álvaro Pacheco. Fala também, é claro, sobre o grupo norte-americano. Nestas últimas horas, houve um pronunciamento do Red Star, mais um clube do conglomerado 777 Partners. Pronunciamento feito pelo clube francês é sobre todas as últimas denúncias acerca das atitudes do grupo norte-americano ao redor do mundo com relação a fraudes e fortes denúncias na Suprema Corte de Nova York. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso aqui neste Fala Gigante, um vídeo muito agitado, muito movimentado, com muitas informações importantes a trazer aqui a vocês nesta tarde de terça-feira. Porém, antes de começar o vídeo aqui, torcedor, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Tem muita gente chegando aí ao nosso canal nos nossos últimos vídeos, tem muita gente conhecendo o nosso trabalho e gostando, acima de tudo, do nosso trabalho, pois estão voltando para assistir o nosso conteúdo. Então, desde já, eu já te aviso, você aí que está do outro lado, está gostando dos nossos vídeos, sempre tem voltado aqui diariamente para saber das informações do Vasco da Gama, você mesmo, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, que é o nosso vídeo que sai às 7 horas da manhã, o Fala Gigante e o Boa Noite Gigante. 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade e contamos muito com você para que cheguemos logo à marca dos 130 mil inscritos. Faltam poucos, contamos muito com você que está aí do outro lado. Além disso também, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal, pegue o link e mande para os seus amigos e faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, fala logo, é claro, né, de Vasco da Gama, porque foi de fato, né, uma tarde aí de terça-feira muito agitada na nossa colina histórica. Agitada por diversas questões, diversos aspectos, como por exemplo, né, a situação envolvendo o caso Felipe Coutinho. Ontem a informação de Coutinho caiu como uma bomba porém positiva no meio da torcida do Vasco, sobre a possibilidade real hoje de Coutinho retornar à colina histórica. Coutinho hoje é um atleta que pertence ao Al Duhail do futebol do Catar, um atleta que tem contrato com o clube do Catar até o meio desta temporada e tem os seus direitos econômicos ligados ao Aston Villa, clube do futebol inglês. Felipe Coutinho está desembarcando aqui no Rio de Janeiro nestes próximos dias, ainda não para fechar com o Vasco, mas para tirar férias. Felipe Coutinho hoje com o Al Duhail disputa as quartas de final da Copa do Emir, um dos principais torneios do futebol do Catar. O Coutinho, inclusive, jogou ontem. O clube do Coutinho venceu a equipe do Al Ahly pelo placar de 3-2. Hoje, o Al Duhail está na semifinal da Copa do Emir, então o Coutinho terá mais um jogo ainda a disputar nesses próximos dias. Caso vença, passe das semifinais, vai disputar a final da Copa do Emir e vai ficar mais um período no Catar. O que a gente tem a trazer nesse momento é o seguinte: hoje, a família de Felipe Coutinho já vende os móveis da residência do casal do Catar. Felipe Coutinho não vai renovar o seu contrato com o Al Duhail, ele vai ser um atleta a retornar ao Aston Villa e a partir do Aston Villa vai definir o seu futuro. Tem clubes interessados no futebol do Coutinho, 2, além do Vasco da Gama e do Cruzeiro, que temos pelo menos informações. São eles o Beşiktaş da Turquia e o Olympiacos da Grécia. Esses 2 clubes estão interessados em ter o futebol do Coutinho na próxima temporada. O Aston Villa já está ciente do interesse, porém o que pesa favoravelmente ao Vasco da Gama em ter Felipe Coutinho para a próxima temporada é o desejo dele vestir a camisa do Gigante da Colina. Coutinho é um atleta que tem 31 anos de idade,
fará 32 anos nesses próximos meses, um jogador de Barcelona, de Bayern de Munique, de Aston Villa, de Liverpool, de seleção brasileira, que já conquistou no futebol europeu tudo que tinha para conquistar. Philippe Coutinho hoje é um jogador consolidado. Philippe Coutinho hoje é um jogador realizado. Philippe Coutinho hoje já conquistou tudo que tinha que conquistar na Europa. Hoje, ao meu ver, isso não é uma informação, é uma opinião, na cabeça de Coutinho, ele não tem mais o que fazer no futebol europeu. Sinceramente, o que é melhor para Coutinho? Voltar para o Brasil, ficar ao lado da sua família no Rio de Janeiro, criar os seus filhos na cidade onde nasceu, vestir a camisa do seu clube do coração, ou ir para um mercado como o mercado europeu, que é de segunda, terceira prateleira da Europa, sendo o mercado grego e o mercado turco, e ficar por lá. Creio eu que é muito melhor para Coutinho voltar ao Rio. E é isso que inclusive o jogador quer. Philippe Coutinho não tem mais como prioridade permanecer na Europa, principalmente nas ligas da Grécia e da Turquia. Hoje o desejo do jogador é vestir a camisa do Vasco. E o Vasco hoje, sim, negocia o retorno do jogador. A própria 777 Partners, que a gente vai inclusive trazer novidades sobre a situação do grupo norte-americano ao redor do mundo mais pra frente, que é a sócia majoritária do Vasco da Gama, não vai criar nenhum tipo de empecilho para que o jogador volte no meio do ano. Caso, é claro, venha a ser uma negociação positiva para ambas as partes. Hoje, o único ponto de dificuldade para uma chegada do Coutinho é o Aston Villa. Até porque entre Vasco e Coutinho também já está tudo certo. O Vasco já alinhou que o retorno de Coutinho vai envolver o Instituto Philippe Coutinho, que vai ser aberto na zona oeste do Rio de Janeiro. O retorno de Coutinho vai envolver uma marca própria do atleta a ser vendida, no caso, as roupas, nas lojas do Vasco da Gama, Vasco Store, Lojas Gigantes da Colina, e também a Betfair, que é a patrocinadora master hoje do Vasco e paga mais ou menos 70 milhões de reais anuais ao Cruz Maltino, vai ajudar o retorno do Philippe Coutinho. A Betfair tem o desejo de atrelar a sua marca a um grande ídolo que chegue no meio do ano. E esse nome é Philippe Coutinho. Hoje, Coutinho no Vasco da Gama é tratado como um projeto. É o projeto Coutinho na Colina Histórica. Então assim, tá tudo certo. Tá tudo alinhado entre Vasco e o atleta. Resta apenas definir de fato a situação junto ao Aston Villa. Vasco conversa, de acordo inclusive com informações da Rádio Itatiaia, nestas últimas horas, diariamente, rotineiramente, com o jogador. Um atleta aí que o Vasco se mexe o máximo que pode para conseguir a sua chegada. Então assim, é um bom jogador, um atleta que de fato tem tudo para vestir a camisa do nosso Cruz Maltino e aguardar as cenas dos próximos capítulos. O certo é, nestas últimas horas, a esposa do atleta já iniciou o processo de saída do Catar, vendendo os imóveis da sua casa. Inclusive falando sobre Coutinho, uma informação importante, O Coutinho tende a chegar no meio do ano, a partir da janela do meio do ano, ali do dia 10 de julho. Ele pode já ser regularizado como um atleta do Cruz Maltino e entrar em campo. E o Vasco, com o planejamento para uma chegada de Coutinho, tem por objetivo liberar um pouquinho a sua folha salarial. Hoje a folha salarial do Vasco é uma folha salarial muito alta. E tem um jogador que vai precisar ter o seu futuro definido nesses próximos dias, até para uma chegada ser facilitada de Philippe Coutinho, que é o caso do Medel. Medel hoje é um atleta que custa aos cofres do Vasco da Gama mensalmente 800 mil reais. Colocando por ano, o Medel é um atleta que custa 9 milhões e 600 mil reais por ano aos cofres do Cruz Maltino. E meu amigo torcedor, um atleta que custa 9 milhões e 600 mil reais por ano não pode ser banco de reservas. E o Medel hoje está no banco. O Vasco tem por estratégia liberar a sua folha. E o Medel seria um desses nomes a sair no meio da temporada para uma chegada de Philippe Coutinho. O que, porém, o Vasco precisa definir. Se Medel vai ou fica. Isso não vai ser definido por Lúcio Barbosa. Isso não vai ser definido por Pedro Martins. Isso será definido por Álvaro Pacheco, que será o novo treinador do Vasco. Álvaro está por detalhes de desembarcar em São Januário. Já está praticamente tudo alinhado com o Cruz Maltino. Resta apenas definir de fato a situação da comissão técnica. Se ele vai vir com os 7 profissionais ou vai vir apenas com alguns. Temos a situação também do Diego Pereira, que é um profissional que veio com o Ramon e quer ficar. Então é alguns últimos detalhes realmente para que Álvaro Pacheco desembarque no Rio, assine o contrato e treine o Vasco na beirada de campo. E uma das primeiras grandes responsas que Álvaro Pacheco terá é o caso Medel. Se Medel vai ou se Medel fica. Essa foi a informação. Mesmo hoje com uma situação ruim dentro do Vasco, não está descartada a sua permanência. O jornalista Fernando Espuma trouxe a informação que hoje Medel aguarda a confirmação do novo técnico para definir o seu
futuro. O chileno, mesmo diante de todas as últimas notícias, mesmo diante de um clima não tão bom assim internamente, tem o desejo de cumprir o seu contrato, mas não se vê no Vasco se não for para jogar. Se for para ficar no banco, ele quer rescindir e quer seguir a sua carreira em um outro clube. Medel é um jogador grande, Medel é um atleta de Boca Juniors, Medel é um atleta de Bolonha, Medel é um atleta de Sevilla, é um jogador diferenciado, é um dos maiores ídolos do futebol chileno. Um jogador como esse, meu amigo torcedor, não quer de fato permanecer no Vasco da Gama para ficar engolindo banco de reservas. Então Álvaro Pacheco terá essa grande responsabilidade de definir o futuro aí, né, do nosso Pitbull. Se ele fica ou se ele sai. E sinceramente, posso ser honesto aqui com vocês, eu não me surpreenderia se Guerry Medel com Álvaro Pacheco voltar a conquistar o time, a sua vaga no time titular. Até porque Medel é um jogador de futebol europeu, meu amigo torcedor vascaíno. Medel, de fato, é um jogador assim, com status muito forte na Europa. E Álvaro Pacheco é um técnico que vem de lá. Então não surpreendam-se atletas como Medel, como Payet, como Maicon, como João Vitor, como Cleiton, que são atletas que já tiveram passagens, principalmente pelo futebol de Portugal, mas a Europa, de um modo geral, começaram a ganhar ainda mais espaço com o técnico Álvaro Pacheco. Até um assunto que a gente vai separar um vídeo, quando as coisas estiverem mais fomentadas aqui sobre o técnico português, a situação de Cleiton e Verratti. O Cleiton é um atleta que vestia a camisa do Casa Pia. O Casa Pia era uma equipe que vinha surpreendendo muito no campeonato português. O Cleiton era o grande nome, inclusive, do Casa Pia nessa temporada de Portugal. E o Casa Pia enfrentou o Vitória de Guimarães em algumas oportunidades. No caso, na temporada 23-24, foram em 2 oportunidades. Na última, no dia 24 de fevereiro, o Casa Pia venceu o Vitória de Guimarães pelo placar de 2-0 com um gol do Cleiton. O Cleiton, lá no dia 24 de fevereiro, tá fazendo gol na equipe de Álvaro Pacheco. Então o Álvaro Pacheco acompanhou de perto o Cleiton. Hoje Álvaro Pacheco conhece mais o Cleiton do que o Verratti. Então não se surpreendam se o Verratti, mesmo sendo um craque, um jogador diferenciado ali dentro da grande área, um dos melhores, ao meu ver, do futebol brasileiro ali naquele setor, dentro da área, não surpreenda se o Cleiton ganhar espaços, ganhar a vaga titular. Porque é um jogador que hoje o próximo técnico conhece e muito, inclusive, e já sofreu nas mãos do atleta que vestiu a camisa do Casa Pia nessa última temporada. Então, assim, o que eu tô querendo trazer a vocês, né, mediante a esse contexto muita coisa pode mudar no Vasco da Gama com a chegada de Álvaro Pacheco. Atletas privilegiados podem se tornar desprivilegiados e atletas desprivilegiados podem ganhar espaço, meu amigo torcedor. Não surpreendam com mudanças dentro do CT Moacir Barbosa. E falando em CT Moacir Barbosa, ontem a gente comentou com vocês sobre a situação de Paulinho e Jair e acabamos esquecendo de trazer a imagem, né? O elenco do Vasco ganhou folga ontem, segunda-feira, hoje retornou às atividades. Ontem, porém, os únicos atletas que foram até o CT foram Jair e Paulinho. E tá aparecendo aí, ó, na imagem a vocês, os dois jogadores treinando, né? Com peso, já aumentaram até a carga. Expectativa grande para que o quanto antes esses dois jogadores possam estar à disposição do próximo treinador, o português Álvaro Pacheco. Dois jogadores de fato diferenciados que, ao meu ver, vão ajudar e muito o Vasco aí nesse segundo semestre de 2024. É torcer para que o quanto antes esses dois atletas já possam retornar ao elenco Cruz Malte. E para fechar o vídeo, falar, é claro, né, sobre polêmica. Vamos falar aqui com vocês sobre grupo norte-americano. A gente trouxe nessa parte da manhã de hoje, né, informações sobre a 777. Qual é a nova do grupo norte-americano? É que lá na Espanha a casa está caindo. Por quê? Porque o grupo norte-americano, quando comprou o Sevilha, o dinheiro comprado pela 777, no caso, o dinheiro que a 777 utilizou para comprar o Sevilha, foi um dinheiro emprestado. Um dinheiro que veio emprestado de um bilionário russo. Até hoje, o bilionário russo não recebeu o dinheiro total da aquisição do Sevilha. Aliás, melhor dizendo, não recebeu o dinheiro do empréstimo para a aquisição do Sevilha. Esse empréstimo que a 777 pegou com esse bilionário russo foi em 2018. Já estamos em 24 e o bilionário ainda não recebeu o seu valor. 6 anos se passaram. E, meu amigo, hoje o bilionário ele quer receber o seu dinheiro. Sabendo ainda mais que ao redor do mundo denúncias de fraude estão rolando à solta sobre a 777. Então hoje o sentimento creio que é assim, eu vou tirar logo o meu, porque se eu não entrar logo nessa jogada eu vou ficar sem a minha grana. Porque tudo vai ruir.
O grupo norte-americano, meu amigo torcedor, vai entrar em uma falência, já está nesse processo, e não surpreendam se daqui a 5 meses nem sequer mais existir 777 Partners, principalmente se tratando de futebol. E aí, qual é a situação? Lá na Espanha, a casa está ruindo. Lá na Espanha, o castelo está rachando também, né? As ações hoje que o grupo norte-americano tem, junto ao Sevilla, que são 10%, podem estar indo nas mãos desse bilionário que fez o empréstimo em 2018 para a compra das próprias ações da Sevilla por parte da 777. Porém, a gente eu pelo menos, venho analisando, né, o comportamento de uns clubes. Eu vi o Hertha Berlim e agora estamos vendo o Red Star. Qual é o comportamento desses dois clubes de uma forma idêntica? Os dois clubes, eles vêm se manifestando de uma forma favorável a 777 Partners, pois, assim como o Hertha Berlim fez alguns dias atrás, dessa vez o Red Star divulgou um comunicado informando que o grupo norte-americano está em dia com todos os compromissos. De acordo assim com a nota feita pelo Red Star, eles dizem assim através do seu comunicado oficial feito nas suas redes e também no site. Abre aspas, o clube gostaria de afirmar que até a data o grupo de futebol 777 não só cumpriu com todas as suas obrigações para com o Estrela Vermelha, como também troca regularmente com o clube a construção orçamental da temporada 24-25 em antecipação à sua passagem perante a Direção Nacional de Controle de Gestão. O Red Star continuará nas próximas semanas a compartilhar informações relacionadas à preparação para a próxima temporada, que verá o retorno do Red Star à Ligue 2 em Bauer, no caso a segunda divisão do campeonato francês. Então, torcedor vascaíno, é importante a gente falar isso por quê? Porque é bom a gente ficar ligado e não surpreender se nos próximos dias o Vasco da Gama também emitir um comunicado falando sobre a 777, talvez seja uma postura em conjunta da 777 Football Group para que seus clubes se pronunciem quanto à quantidade, né, de suspeitas, de denúncias que vêm sendo feitas direcionadas ao grupo, que hoje detém 70% da SAF Cruz Maltina. Porém, mesmo diante de qualquer tipo de comunicado, a gente não pode esquecer do que vem acontecendo ao redor do mundo. Hoje, a 777 Partners é uma empresa que não traz nenhum tipo de confiança para o Vasco da Gama. E assim como o Rodrigo Capello trouxe na matéria feita pelo jornal O Globo há alguns dias atrás, e a gente colocou a vocês pela parte da manhã, a associação, o CRVG, precisa de pouco para tirar a 777 do controle do futebol. E esse pouco, ao meu ver, inclusive, já até extrapolou o limite. Hoje a associação já tem muito para tirar o futebol das mãos do grupo norte-americano. São muitas denúncias, muitas fraudes, um Vasco que está sendo prejudicado pela imagem que o grupo norte-americano está passando pelo mundo, para o mundo, perdão, pelo fato do Vasco ter o seu nome associado a 777. A imagem do Vasco da Gama também acaba se prejudicando. Então é bom a gente ficar ligado, é bom a gente entender as situações, é bom a gente sempre trazer o que acontece com o grupo norte-americano dentro do futebol mundial. É um conglomerado de clubes e muitos vêm sofrendo, infelizmente, né, com a situação da 777 pelo planeta. Show, a gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta terça-feira, um vídeo muito agitado, como a gente prometeu e trouxe, e a gente volta aí já já com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais informações, ainda mais novidades sobre tudo que vem acontecendo no nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, Vascão, se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo, ajudem muito o nosso crescimento, e como nós sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.